Hi, I'm Bel Freitas, and I'm an interview coach and a teacher. I have been working with English for more than 20 years, helping students all over the country to improve their English and boost their career. Se você entendeu o meu nome, Bel Freitas, que eu sou uma coach de entrevistas, além de ser uma teacher, e que há mais de 20 anos eu estou ajudando pessoas a alavancarem suas carreiras através do inglês, parabéns! Você entendeu a parte mais principal do que eu falei. Eu decidi ajudar pessoas de forma mais ampla, usar as redes sociais para poder usar tudo isso que eu aprendi desde os 6 anos de idade e que se tornou hoje uma missão de vida para mim. Eu quero passar isso para vocês, porque muitas pessoas me perguntam como eu consigo o inglês fluente, como eu consigo passar naquela entrevista de uma empresa dos sonhos. Qual é a sua empresa dos sonhos? Qual é a empresa que quando você vê uma propaganda sobre ela, quando você ouve alguém falando sobre ela, seu coração bate mais forte? Qual é essa empresa? O que precisa para trabalhar nessa empresa? O que ainda te falta para você trabalhar nessa empresa? Será que é coragem? Será que é um inglês fluente? Você sabia que a maioria das pessoas, elas já têm um inglês fluente, mas elas não sabem. E eu ajudo essas pessoas. E eu quero agora aqui neste canal ajudar as pessoas de forma mais ampla. Eu quero poder dividir com vocês tudo aquilo que fez com que os meus alunos fossem bem-sucedidos nesses últimos 15 anos que eu estou exclusivamente trabalhando com entrevistas de emprego. Vou contar um pouquinho para você da minha história. Eu comecei a falar inglês aos 6 anos de idade, já na pré-escola. Eu sempre tive um amor muito grande pela língua e hoje isso é uma missão de vida. Eu quero fazer com que você fale inglês tão bem quanto eu. Você tem um sonho de falar inglês? Você tem um sonho por detrás do inglês? Porque muitas vezes não é bem o inglês que é o seu sonho, mas o seu sonho é de trabalhar numa empresa multinacional e poder desfrutar de todos os benefícios que uma empresa assim dá. Não é verdade? Por quê? Porque nós passamos a maior parte da nossa vida no nosso trabalho. Então, por que não trabalhar num lugar em que nós possamos nos sentir bem? O que essas empresas do sonho elas têm em comum? Elas são empresas que levam em consideração o bem-estar do funcionário, que levam em consideração até mesmo os familiares do funcionário, no caso de você vir a faltar. Então, talvez isso seja um valor para você se preocupar com a sua família. E tem empresas que se preocupam com a sua família quando você não estiver mais aqui. Então, quem é que não quer trabalhar num lugar assim, que se preocupa tanto com a sua felicidade, com o seu bem-estar, com a sua saúde? Porque quando você tem felicidade no trabalho, você produz mais, você engaja mais, você adoece menos, você falta menos. Então, é mútuo o benefício. Então, a empresa também sai ganhando. Então, por isso que muitas empresas têm investido nisso. E as pessoas começam a sonhar, mas às vezes elas começam a colocar impedimentos. Elas começam a olhar e falar, não é para mim, precisa falar inglês. Ela já coloca no inglês, mas hoje eu vou dizer para você que não é o inglês só que é importante. Tem coisas extra inglês e eu vou te falar alguma dessas coisas aqui. Por exemplo, a empresa dos sonhos, ela tem uma coisa que a gente chama de core values. Core values são os valores que a empresa preza. Você que já tem em mente uma empresa aí que você tem interesse em trabalhar, você sabe quais são os core values dessa empresa? O que em primeiro lugar essa empresa leva em consideração? Eu vou te dar um exemplo. Já preparei gente para trabalhar na Amazon.
Na Amazon, você precisa privilegiar o cliente. É isso que o Core Values fala em primeiro lugar. O cliente em primeiro lugar. Quais são os Core Values da empresa dos seus sonhos? Você pode, depois que terminar de assistir esse vídeo, procurar. Além dos Core Values, as empresas, esse tipo de empresa, ela almeja que você tenha princípios de liderança. O quanto você tem trabalhado os seus princípios de liderança, os Leadership Principles? As empresas, elas costumam também ter essa descrição do Leadership Principles, que é para guiar a promoção, guiar o crescimento da carreira. Então, isso é muito interessante quando a gente sabe que a gente vai entrar numa empresa que tem um programa de crescimento. Isso é muito interessante. Então, a primeira coisa a fazer é conhecer os Core Values e os Leadership Principles. Te desafio já a procurar a respeito disso. Depois disso, por quê? Porque isso é o que rege uma entrevista. Porque no processo seletivo, o inglês ele é um detalhe. Você sabe para que serve o inglês na entrevista do processo seletivo? É para ver se você consegue se fazer entendido e entende as pessoas. E isso não significa saber tudo da língua, isso não significa você falar tudo de forma correta. É claro que você tem que tomar cuidado com aqueles erros muito complicados, né? Do tipo uma conjugação de terceira pessoa, uma coisa assim, que é uma coisa básica. Mas você não apresentar alguns aspectos ou errar uma pronúncia, isso não te desclassifica, desde que isso não interfira na comunicação. Então, o mais importante é você saber se comunicar. A maioria dos brasileiros, eles já fizeram cursos de inglês. Os meus clientes, eles têm de 1 a 3 anos de inglês, mas não desenvolveram. Então, nós trabalhamos desenvolvendo a fluência para a pessoa enfrentar essas situações, como, por exemplo, uma entrevista de emprego. Então, além de eu trabalhar a parte de destravar o inglês, eu trabalho também algumas técnicas cientificamente comprovadas para trabalharmos a confiança, para trabalharmos o empoderamento, para que a pessoa chegue naquela hora e ela arrase. A escolha é tua. Somente 5% dos brasileiros falam inglês fluentemente. De que lado você está hoje? Você está do lado dos 95% ou dos 5%? Se você não está do lado dos 5%, você quer estar? Então continua assistindo esse vídeo que a gente vai falar mais sobre isso. E no processo seletivo, o que você precisa saber que é clássico? É falar sobre você em inglês. Tell me about yourself. O entrevistador, ele chega para você e fala, tell me about yourself. O que você falaria? Para esse vídeo e pensa, o que você falaria? Te desafio até mesmo a fazer um vídeo. Você tem coragem de fazer um vídeo falando em 1 minuto quem é você? Você se apresenta, você fala a sua posição atual, você fala aonde você trabalha, onde você trabalhou primeiro, como você começou, quais são seus planos futuros. Porque por detrás desse tell me about yourself, além de ver se você tem ali aquela desenvoltura para se comunicar e ser entendido, eles querem ver também quais são os seus planos com relação a essa posição. Aí eles vão analisar se aquilo que você tem como aspiração, a vaga pode te proporcionar. Então, percebe que não é só o inglês?
Muitas pessoas se colocam como não estão tendo sucesso em seus processos seletivos, e colocam que o inglês tem sido a questão. Mas é preciso analisar como um todo, porque o inglês é uma parte. E ela pode ser uma parte forte sua. E é por isso que eu, que tenho um valor de contribuição muito forte, quero contribuir para o seu sucesso. Então, o Tell Me About Yourself é uma coisa clássica que qualquer entrevista que você vá, até em português, as pessoas pedem para você falar. Agora, depois dessa pergunta clássica, uma coisa também que se fala muito são de estudos de caso. Hoje em dia está um pouco em desuso aquele tipo de pergunta: What are your strengths? Quais são as suas fortalezas? Eles pegam as suas fortalezas, as suas forças, através dos casos. Então, muitas vezes eles colocam para você um caso desafiador para você descrever. E se você não está ligado que isso acontece, na hora você pode entrar em pânico. Mas você que está aqui assistindo esse vídeo, que está investindo o seu tempo, eu vou te contar uma técnica infalível que qualquer pessoa que segue essa técnica, que é um método, na verdade, ela consegue ser vencedora na descrição de caso. Já vamos falar já. Então, você precisa estar preparado. Você precisa criar uma situação e descrevê-la e estar preparado, porque na hora você vai ter uma ideia do que fazer. Muitas pessoas deixam para se preparar para entrevistas de emprego quando a entrevista bate a porta. Aí pode ser um pouco tarde. Existem muitas coisas que você hoje pode começar a fazer. Como, por exemplo, você já tem o seu currículo em inglês? Você tem interesse numa vaga, numa empresa multinacional e não tem seu currículo em inglês? É a primeira providência, fazer o seu currículo em inglês e o seu LinkedIn em inglês. Mas isso vai ficar para um outro vídeo que eu vou dar umas dicas para vocês. Mas enfim, se vocês não têm, começa a correr atrás porque é fundamental. Segundo, você precisa conhecer os core values e os leadership principles, como eu mencionei para vocês. E agora eu vou falar um pouquinho sobre a metodologia STAR. A metodologia STAR é um acrônimo de S-T-A-R, STAR. O primeiro passo, o S, é a situation. Você deve falar sobre o evento em si. Na segunda, você vai falar sobre a task. A task é a tarefa que foi designada a você. No A, você vai falar sobre a action, que ação que você tomou em direção a esse evento. E no R, você vai falar sobre os results, os resultados. Quais foram os resultados alcançados? Aqui vale lembrar que muitas vezes, quando você tem que falar de resultados, as pessoas temem um pouco, porque pode ser que aquela situação que ela tem para descrever não seja uma situação tão bem sucedida. Mas eu te dou mais uma dica, que é: fale sobre os aprendizados. O recrutador, ele está interessado não em olhar para você e falar: ele foi mal sucedido nessa situação, então ele já não serve. Não, ele está querendo saber o que você levou de bom dessa situação, o que você aprendeu através dessa situação. Então, você percebe como a preparação, ela é base a preparação, porque quando você se prepara, você não chega lá sem ter algo para oferecer. O nosso cérebro,
ele precisa estar condicionado. Ele precisa ter situações conhecidas. Quando nós vamos já preparados, o nosso nível de ansiedade, ele abaixa. Você não é pego de surpresa. Porque você sabia que quando você chega lá para falar, ele faz uma pergunta que você nunca ouviu falar, você não tem nem ideia do que ele vai falar, você vai travar. Sabe por quê? Porque isso é do cérebro. O cérebro encara ali como perigo. É um perigo. É tal como você vê um leão. É um perigo. Então, trava. Então, por isso que você tem que conhecer como é o processo seletivo. Que é para na hora que você estiver lá, você estar mais tranquilo. Lógico, é uma situação que é tensa, que exige um grande controle emocional. Mas hoje em dia, o que tem contado também nas empresas é o quanto você sabe se controlar emocionalmente. Você já ouviu falar de soft skills? Hoje em dia, se fala muito sobre soft skills. O que são soft skills? São as habilidades emocionais. As habilidades de se relacionar um com o outro. Muitas vezes o estudo de caso é um caso sobre relacionamento em time. Como que você chegou novo na empresa e se integrou aos outros? Eles perguntam. Você está preparado para falar sobre uma situação, sobre uma tarefa que foi proposta a você, sobre uma ação, sobre um resultado? Você precisa estar preparado para usar o método STAR. O método STAR, ele vai te ajudar muito nessas descrições. Eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Então, percebe? Você precisa saber controlar as suas emoções. O quanto você sabe controlar as suas emoções? Essas são as competências que estão como as competências do século XXI. Por isso que muitas escolas já estão adotando programas para ensinarem as crianças a terem a inteligência emocional. E você, o quanto tem trabalhado nisso? Eu trabalho bastante com os meus alunos a questão da inteligência emocional, a questão do controle das emoções em situações de tensão, como por exemplo, entrevistas de emprego. Isso é muito importante. Nós cuidamos às vezes muito de estudar, de aprender novos conteúdos, mas não estudamos sobre a mente, como ela funciona, como funcionam as nossas emoções. E isso eu tenho visto recrutadores falando sobre esse assunto, de que muitas vezes as soft skills é o que mais pesa na hora de uma decisão, porque as hard skills, ou seja, as habilidades técnicas, se a pessoa tem poucas, eu posso ensinar, mas as soft skills eu não posso ensinar. As pessoas precisam buscar conhecer-se mais. Você precisa buscar conhecer com relação à língua como você gosta de aprender. Como que você aprende melhor? Tudo isso influencia em você ser o melhor falante da língua. Você sabia que para falar o idioma de forma fluente, você precisa de somente 7.000 palavras? 7.000 palavras é possível de eu aprender em pouco tempo. Fora as palavras que você já sabe, né? Você não precisa de 7.000 palavras, eu tenho certeza, porque a exposição hoje em dia é muito grande. O que você precisa é de um direcionamento. Eu sempre trabalho isso com os meus alunos. É a disciplina, é o estudo diário, é a consistência. Pouco todos os dias vai nos levar a atingir um resultado.
que você está esperando para começar hoje a estudar mais inglês e aí rumo ao seu emprego dos sonhos? O que o emprego dos sonhos proporcionaria para você? Uma viagem ao exterior com a família? Uma casa maior? Um carro novo? O que hoje representa aumentar o seu salário em até 50%? Porque o salário das pessoas que falam idiomas é um salário 2, 3 vezes maior do que as pessoas que não falam. No Brasil, 5% das pessoas falam inglês fluentemente. Você quer estar desse lado? Eu vou estar aqui para te ajudar. Siga as minhas redes sociais, se inscreve no meu canal aqui, me acompanhe que eu vou continuar falando sobre esse assunto. Te interessa falar mais sobre isso? Te espero no próximo. Até lá. See you!